A paz do Senhor, querido e querida. Hoje eu quero falar direto ao seu coração, especialmente a você que talvez esteja pensando em colocar um ponto final no seu casamento. Eu sei, talvez o peso das discussões, a frieza que se instalou, ou até mesmo as feridas que parecem incuráveis, fizeram você acreditar que não tem mais saída. Talvez você esteja aqui agora com lágrimas nos olhos, dizendo para si mesmo: eu não aguento mais, não faz sentido continuar. Mas eu quero dizer algo que vem de Deus: não desista antes de dobrar os joelhos. Não decida nada definitivo sem antes ouvir a voz daquele que pode transformar a água em vinho, dor em alegria, desespero em esperança. O casamento é uma aliança. E quando o Senhor está presente na aliança, sempre existe uma possibilidade de restauração. Ainda que tudo ao seu redor diga que já não há mais solução, a palavra de Deus nos lembra que Jesus é especialista em ressuscitar o que já parecia morto. Ele fez isso com Lázaro, quando o corpo já estava em decomposição, e ele pode fazer isso com a sua relação. Eu quero pedir que você permaneça comigo nesta oração e reflexão. Talvez você tenha vindo aqui apenas para ouvir algumas palavras, mas o que Deus preparou para você hoje é um divisor de águas. Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é coincidência. É um encontro divino marcado pelo Espírito Santo para que você saiba, há esperança para o seu casamento. Antes de seguirmos, eu quero te pedir uma coisa. Se esta palavra já começou a falar com você, se você sente que ela está queimando dentro do seu coração, deixe já o seu like. Isso não é apenas um gesto no vídeo, é como um testemunho público dizendo: eu creio que Deus vai falar comigo. Quando você interage, você também ajuda esta oração a alcançar outros casais que estão passando pela mesma dor. Meu irmão, minha irmã, eu sei que os ventos da vida podem ser fortes. Sei que há dias em que parece que o barco do casamento vai afundar. Mas foi exatamente no meio da tempestade que Jesus se levantou e disse: acalma-te, vento, sossega, mar, e houve bonança. Assim também será com você. Ele vai se levantar sobre essa tempestade conjugal. Ele vai falar com autoridade sobre os ventos de discórdia, sobre as águas revoltas da mágoa e do ressentimento. E vai trazer calma. Não importa se a chama da paixão se apagou, se o diálogo foi perdido ou se os erros do passado ainda doem como feridas abertas. Eu creio e profetizo sobre você que o mesmo Jesus que estava no casamento em Caná da Galileia está visitando o seu casamento agora. E onde ele entra, o vinho novo volta a jorrar. Onde ele entra, a alegria é restaurada. Onde ele entra, até o impossível acontece. Hoje não é um dia de desistir. Hoje é um dia de renovar sua fé, de colocar diante de Deus esse relacionamento, de entregar a Ele o que já não está em suas mãos. Porque aquilo que parece impossível para você é exatamente o campo de atuação de Deus. Respire fundo agora. Abra o coração. Permita que a presença do Espírito Santo inunde este momento. O que vamos viver aqui não é apenas uma oração qualquer, é um clamor que pode mudar destinos. A base da nossa oração hoje está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 até 11. A palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória,
e os seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E não foi feito em um templo, nem um grande ajuntamento, mas em um casamento. Isso nos mostra que o Senhor valoriza a família, valoriza a aliança, valoriza o compromisso entre marido e mulher. A festa de casamento naquela época não era apenas uma celebração social, mas também um marco espiritual. O vinho representava a alegria, a união, a celebração da vida. Quando o vinho acabou, era como se a festa tivesse perdido o sentido. E talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. Como se o vinho do seu casamento tivesse acabado. Como se a alegria tivesse sido drenada. Mas foi exatamente nesse cenário de falta que Jesus interveio. Foi quando parecia que não havia mais solução que ele trouxe o melhor vinho. Isso nos ensina que com Jesus o final não precisa ser vergonha nem fracasso, pode ser recomeço, pode ser renovação, pode ser milagre. Meu irmão, minha irmã, Jesus escolheu um casamento para iniciar os seus milagres. Isso é um sinal poderoso para você hoje. Ele está dizendo, eu posso transformar a sua casa. Eu posso restaurar a sua aliança. Eu posso devolver o vinho que se perdeu. A condição é a mesma que Maria declarou. Fazei tudo o que ele vos disser. Não é sobre a nossa lógica, nem sobre nossas forças. É sobre obedecer à voz de Jesus e permitir que ele faça o impossível. Querido irmão, querida irmã, talvez o que te trouxe até aqui foi um coração ferido. Pode ser que a indiferença tenha substituído o carinho, que a distância tenha ocupado o lugar da proximidade. Talvez você olhe para o seu cônjuge e sinta como se fossem dois estranhos vivendo na mesma casa. O diálogo acabou, o respeito se perdeu, o amor parece ter se esgotado. Mas eu quero te dizer algo com toda a autoridade da palavra. O vinho pode ter acabado, mas Jesus ainda está presente. Quando o Evangelho de João capítulo 2 nos mostra o milagre em Caná, ele não está apenas relatando um evento social, mas revelando um princípio espiritual. A presença de Jesus transforma o fim em começo, o vazio em plenitude, a vergonha em honra. Talvez hoje você esteja cansado de tentar, de conversar, de recomeçar. Talvez você já tenha dito, eu não vejo mais futuro para nós. Mas quem disse que o futuro depende das suas forças? Quem disse que o seu casamento só pode ir até onde a sua paciência alcança? Não, meu irmão. Não, minha irmã. O seu casamento pode ir até onde a graça de Deus alcança. E a graça é infinita. Eu lembro das palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente quando você não tem mais forças, quando não sabe mais como agir, que o poder de Deus se manifesta. Muitos pensam que o fim do vinho é o fim da festa, mas no reino de Deus o fim do vinho é apenas a oportunidade para o milagre. Pense comigo, as talhas estavam cheias de água. Água não tem cor, não tem sabor, não tem perfume. Água é simples, comum, sem atrativo. Mas quando Jesus tocou, aquela água se tornou vinho da melhor qualidade. Assim é o casamento entregue nas mãos do Senhor. Às vezes está sem cor, sem gosto, sem encanto, mas quando Ele toca, o que parecia comum se torna extraordinário. Talvez você esteja pensando, mas o meu casamento não tem mais jeito. Já ferimos demais um ao outro, já dissemos palavras que não dá para apagar. Já acumulamos mágoas demais. Pois eu quero te lembrar de uma cena ainda mais extrema. Lázaro no túmulo, já cheirando mal, depois de 4 dias morto. E o que Jesus fez? Ele o chamou pelo nome e o trouxe de volta à vida. Se ele pode ressuscitar um corpo em decomposição, não pode ressuscitar o amor que você acredita está morto? Deus não é especialista em remendos, Ele é especialista em ressurreições. Ele não apenas cola os pedaços quebrados, Ele faz tudo novo. É por isso que em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, o Senhor declara, eis que faço novas todas as coisas. Talvez você pense que seria mais fácil começar de novo com outra pessoa. Mas o mesmo Deus que fez do pó da terra um ser humano,
pode pegar as cinzas do seu relacionamento e soprar vida outra vez. Meu irmão, minha irmã, você não pode desistir do casamento sem antes lutar em oração. Não pode abandonar a aliança sem antes levar essa causa diante do justo juiz, que também é Pai misericordioso. Você precisa entender, o casamento não é apenas uma escolha entre duas pessoas, é uma aliança diante de Deus. E quando Ele está no centro, existe esperança, existe milagre, existe restauração. Eu sei que talvez o que te impede de acreditar é o histórico, o que já foi vivido, as feridas acumuladas, as decepções. Mas eu quero te lembrar, a fé não olha para o histórico, a fé olha para o Deus que muda histórias. Abraão creu contra a esperança. Quando tudo dizia que era impossível, ele continuou crendo. E por isso ele viu o impossível acontecer. Assim será com você. Se você permanecer crendo, obedecendo e se rendendo diante do Senhor, o seu casamento pode ser restaurado. O vinho pode voltar. E não qualquer vinho, mas o melhor. Não confunda a dor do processo com o fim da promessa. Muitas vezes Deus permite que cheguemos ao limite para que entendamos que a restauração não vem das nossas mãos, mas das dele. Hoje, se o Espírito Santo trouxe você aqui, é porque ainda existe promessa sobre a sua casa. Ainda existe plano sobre a sua aliança. Ainda existe futuro sobre o seu casamento. Então não desista, entregue, clame, creia. O Deus que começou a boa obra é fiel para completar lá. E eu declaro em nome de Jesus, ainda que as lágrimas estejam caindo agora, ainda que o coração esteja pesado, você vai testemunhar a transformação do seu casamento como um milagre vivo da graça de Deus. Senhor, eu me coloco diante de Ti neste momento, com o coração apertado, mas cheio de esperança. Eu oro por esse homem, por essa mulher, que chegaram até aqui cansados, feridos, quase desistindo da sua aliança. Pai, Tu és o Deus que esteve presente em Caná da Galileia. Quando o vinho acabou, Tu não deixaste que a vergonha tomasse conta daquela festa. Tu transformaste a água em vinho. E eu creio que o Senhor pode transformar esse casamento agora. Jesus entra nesta casa, entra nesta relação. Eu te convido para ser o centro, para ocupar o lugar de honra neste matrimônio. Onde houver mágoa, derrama perdão. Onde houver indiferença, acende de novo a chama do amor. Onde houver silêncio frio, devolve o diálogo cheio de graça. Senhor, eu oro contra todo espírito de divisão, contra todo laço do inimigo que queira destruir essa aliança. Eu cancelo em nome de Jesus toda a estratégia das trevas que tenta soprar palavras de separação, de desistência, de divórcio, que seja desfeito agora pelo poder do sangue de Cristo. Espírito Santo, sopra vida sobre esse relacionamento. Toca no coração do marido, toca no coração da esposa. Amolece o que está endurecido, restaura a confiança quebrada, refaz o vínculo que foi desgastado. Pai, Tu és o Deus que ressuscita. O Senhor chamou Lázaro para fora da sepultura depois de 4 dias. E eu creio que hoje o Senhor está chamando de volta à vida o amor, a unidade, a cumplicidade deste casal. Senhor, onde só restam cinzas, sopra Teu fôlego e traz fogo novo. Onde só existe silêncio, libera palavras de reconciliação. Onde só há frieza, derrama calor da Tua presença. Eu oro também, Pai, por cura interior, porque muitas vezes o casamento adoece quando a alma está ferida. Cura traumas, cicatriza memórias de dor, liberta de ressentimentos guardados. Faz um milagre não apenas na relação, mas no coração de cada um. Jesus, eu declaro pela fé, o melhor vinho ainda está por vir. O Senhor guardou o melhor para este tempo. O casamento que parecia condenado vai provar de um recomeço cheio de graça. A família que parecia perdida vai viver uma nova estação de esperança. Eu oro em lágrimas, Senhor, mas em lágrimas de fé, porque eu sei que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Então recebe agora a súplica desse marido, dessa esposa que ainda acredita que vale a pena lutar. Eu entrego essa aliança nas Tuas mãos, Senhor, porque nas minhas mãos pode parecer impossível, mas nas Tuas é totalmente possível.
E eu confesso com os meus lábios, nada é impossível para ti. Obrigado, Jesus, porque eu creio que já estás agindo. Obrigado porque sei que este casamento não terminará em destruição, mas em testemunho da tua glória. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Pai querido, neste momento eu levanto um clamor não apenas por este casal que pensa em desistir, mas por todos os casais representados aqui, por cada família conectada a esta oração. Senhor, a tua palavra diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que devemos fazer intercessões e súplicas por todos. Por isso, eu me coloco na brecha agora, em favor de cada vida que está ouvindo esta mensagem. Senhor, eu oro pelos inscritos deste canal, por cada pessoa que tem colocado nos comentários seus pedidos de oração. Muitos pedem por seus casamentos, outros clamam pela salvação de seus filhos, outros intercedem por cura, provisão, libertação. E o Senhor é poderoso para alcançar cada necessidade. Pai, eu oro por aquele esposo que está distante da fé. Traz de volta o coração dele para ti, Senhor. Que ele não apenas ame sua esposa, mas que te ame em primeiro lugar, porque é em ti que o amor verdadeiro é aprendido. Eu oro pela esposa que se sente sozinha, carregando o peso da família quase que sozinho. Espírito Santo vem trazer alívio, vem trazer renovo, vem trazer esperança. Senhor, eu também me lembro daqueles que estão vivendo traições, infidelidades, mentiras. O Senhor é Deus que cura até as feridas mais profundas. Derrama bálsamo de Gileade sobre esses corações dilacerados. Ensina a perdoar, restaura a confiança. Levanta de novo o que o inimigo tentou destruir. Eu oro por aqueles que estão enfrentando crises financeiras no casamento. Muitos lares estão em conflito porque as contas não fecham, porque a pressão do sustento tem roubado a paz. Não é? Pai, tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Abre portas de emprego, gera novas oportunidades, multiplica recursos e, acima de tudo, ensina este casal a depender de ti e não apenas do salário do esforço humano. Senhor, eu oro por aqueles que sofrem com doenças, casais que foram abalados por diagnósticos difíceis, famílias que enfrentam enfermidades que drenam forças e recursos. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Toca agora nesses corpos, restaura a saúde, fortalece o coração dos que cuidam. Que mesmo em meio à luta, não falte esperança. Pai, eu oro também por filhos rebeldes, por lares onde a geração mais nova tem se afastado do caminho. Espírito Santo, alcança esses filhos. Traz de volta ao lar, traz de volta a tua presença. Faz do testemunho dos pais um canal de salvação para os filhos. Senhor, eu intercedo ainda por aqueles que já passaram pelo divórcio, que carregam marcas e culpas. Pai, que eles encontrem em ti graça para recomeçar. Que não vivam aprisionados ao passado, mas livres para experimentar um futuro em ti. Eu oro pelos solteiros que desejam casar e pedem por um casamento segundo o teu coração. Senhor, prepara encontros divinos, une propósitos, não apenas sentimentos. Ensina-os a esperar em ti sem ansiedade, confiando que o Senhor tem o melhor vinho guardado para o tempo certo. Espírito Santo, eu oro agora por todos os que comentarem seus pedidos de oração neste vídeo. Que cada palavra escrita seja como um incenso diante do teu trono. Levanta intercessores nesta comunidade online, transforma este espaço em uma família de fé. E eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, escreva nos comentários o seu pedido, o seu testemunho. Testifique do que Deus já fez ou peça oração pelo que você ainda espera. Quando você escreve, você ativa a fé, você abre espaço para que outros intercedam junto com você. Não lute sozinho, somos corpo, somos família. Pai, eu entrego cada pedido, cada lágrima, cada clamor nas tuas mãos. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu já te agradeço, porque sei que milagres estão acontecendo agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Receba agora esta palavra profética sobre a sua vida e sobre o seu casamento. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a sua casa será um altar de adoração. Onde havia gritos de discórdia, haverá cânticos de louvor. Onde havia silêncio frio, haverá conversas regadas de amor e respeito.
Onde havia rancor, haverá perdão que cura. Eu declaro que os vínculos da aliança serão fortalecidos. O cordão de 3 dobras, você, seu cônjuge e Cristo no centro, não será quebrado. As mãos que estavam prestes a se soltar serão novamente unidas pelo Espírito Santo. Eu declaro que todo laço de divisão será desfeito agora. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma sentença de separação, nenhuma seta do inimigo terá poder contra o seu lar. Porque está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Assim também declaro sobre o seu casamento, não prosperará o intento do inimigo de destruir o que Deus uniu. Eu profetizo cura sobre as feridas emocionais. O coração que estava pesado vai experimentar leveza. As lembranças amargas perderão força. O passado não será mais um fantasma que assombra, mas um testemunho de superação e graça. Eu declaro que o vinho novo está sendo derramado sobre a sua casa. E não será apenas vinho comum, mas o melhor vinho. A alegria vai voltar. O prazer da companhia um do outro vai ser restaurado. A intimidade será renovada. O riso vai encher novamente a sala da sua casa. Eu profetizo que os seus filhos verão a glória de Deus na vida dos pais. Eles serão testemunhas vivas de que Deus restaura, de que Deus reconstrói, de que Deus levanta do pó o que estava caído. O seu lar será um legado para as próximas gerações. Eu declaro sobre você coragem para lutar, força para perseverar, esperança para continuar crendo. Porque a palavra diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu declaro que os dias de vergonha estão terminando. A festa não vai acabar em fracasso, mas em testemunho. O seu casamento será como as bodas de Caná, um sinal vivo da glória de Deus. Eu declaro que a graça do Senhor será tão abundante que vocês mesmos vão olhar um para o outro e dizer, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E o nome de Jesus será exaltado dentro da sua casa. Eu profetizo também sobre os solteiros que acompanham esta oração. Vocês não vão se precipitar, não vão entrar em alianças erradas. O Senhor vai preparar encontros de propósito, uniões de destino, casamentos que serão plataformas para o reino de Deus. E eu declaro sobre todos que já passaram pela dor do divórcio, não há condenação sobre vocês. O Senhor é Deus de novos começos. Ele escreve capítulos inéditos, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Por fim, eu declaro, a sua família é do Senhor. E se é dele, está guardada, protegida e sustentada. Nenhuma tempestade vai destruir aquilo que Ele mesmo levantou. Que a bênção do Pai, o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo repousem sobre você e sobre a sua casa. E que ao olhar para o futuro, você veja não um vale de ossos secos, mas um exército de vida, esperança e amor erguido pelo sopro de Deus. Receba esta palavra, tome posse dela, porque em Cristo Jesus o melhor ainda está por vir. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração falou com você, se o Espírito Santo tocou a sua vida e renovou sua esperança no casamento, eu quero te pedir, não vá embora sem se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha novas orações, mas se junta a uma comunidade de fé que ora junto, que intercede junto, que compartilha testemunhos. Ative também o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma oração, seja de manhã, à tarde ou à noite. Às vezes uma palavra no momento certo é o que sustenta alguém de pé. E compartilhe esta oração com outras pessoas. Talvez você conheça um casal à beira da separação, alguém que está sofrendo em silêncio. Seja um instrumento de Deus para levar esperança. Um simples compartilhar pode salvar um casamento. Eu também quero muito ler o seu testemunho. Escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje. Se você crê que o Senhor está restaurando sua casa, declare isso em público. Sua palavra de fé pode edificar outros que estão passando pela mesma dor. E lembre-se, esta não é a última vez que vamos nos encontrar.
já prepare seu coração, porque em breve estaremos juntos novamente em oração. Pode ser na oração da noite, pode ser na de amanhã, mas o importante é que você continue nesse ambiente de fé. Porque quanto mais você se expõe à palavra e à presença de Deus, mais forte se torna a sua esperança. Receba meu carinho pastoral e minha fé junto com a sua. E até a próxima oração. Deus abençoe poderosamente você e a sua casa. Amém. Bem-vindo ao Voz da Pregação. Aqui a palavra de Deus é anunciada com poder e unção para transformar vidas. Não deixe essa mensagem passar. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa missão de levar o Evangelho a todos os lares. Segundo aos Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Então não só passei pela porta, eu percorri o caminho todo e eu alcancei o objetivo final da fé. Eu nunca perdi a fé, eu guardei a minha fé, eu cheguei até o fim. Então Eclesiastes capítulo 7, por exemplo, verso 8, na atualizada diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início. E a paráfrase bíblica intitulada Mensagem diz: finalizar algo é melhor do que começar. Basicamente, o que nós temos em declarações daquilo que é natural. Por exemplo, melhor do que um filho que nasce é você acompanhar toda a trajetória de crescimento e desenvolvimento da vida dele. Quando falamos de um casamento, melhor do que a festa inicial daquela união é preservar e cultivar um bom relacionamento e ter um matrimônio duradouro. Isso serve, e Eclesiastes 7 está falando de coisas naturais em primeiro lugar, mas isso se aplica, eu diria, não só também, eu diria até principalmente, isso se aplica em questões espirituais. Gálatas capítulo 3. Esses irmãos da Galácia era uma região. Esses irmãos da Galácia, o que abrangia várias igrejas, eles estão sendo abordados por Paulo nessa epístola porque há um contexto. Olha o que ele pergunta, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então Paulo passa, prega o Evangelho de Jesus, expõe o Cristo crucificado, e ele fala isso, né, no final do verso 1. Diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi exposto como crucificado, prega o Evangelho, mas depois, na ausência dele, eles começaram a se exporem a um ensino judaizante de pessoas que contradiziam o que era a obra da graça de Deus, se expressa mediante a fé. E ele diz: quem é que está enfeitiçando vocês? A palavra usada no original, ela significa exatamente isso. Muitas das traduções modernas, mais antigas, usavam termos como na Almeida atualizada: quem fascinou vocês, né? Mas essa palavra falava de lançar um encantamento, e diz: há um engano que está enredando vocês. Vocês começaram bem, vão terminar mal. Olha o que ele diz em Gálatas no capítulo 5, versículos 7 e 8, para esse mesmo povo: vós corrieis bem. O que significa isso? Vocês começaram e durante um tempo na corrida estavam bem. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Vocês iam correndo bem. Começaram, passaram pela porta. O início desse caminho, a Bíblia apresenta a jornada da fé tanto como um caminho pelo qual se anda, como muitas vezes apresenta a fé como sendo uma corrida. E diz: vocês estavam vindo bem. A pergunta é: quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade, de continuar no caminho? E diz: essa persuasão, esse engano que entrou na vida de vocês não vem daquele que o chama. Paulo está dizendo: Deus que o chamou ao caminho.
e que quer que você continue no caminho e que te exorta a não sair do caminho, está dizendo que tudo aquilo que contribui para que você não permaneça, não vem dele. Então, essas exortações, elas iam aparecendo ao longo de toda a Escritura. O fim é mais importante que o começo. Paulo era determinado a alcançar o seu propósito. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, nós vemos Paulo declarando: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, não cheguei lá ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que ficam para trás. Ele não está falando só coisa ruim. Às vezes as pessoas pegam esse texto e dizem: esquece quem te machucou, perdoa, supera. É lógico que nós temos que fazer isso. Esquece suas experiências ruins, se machucaram, deixa Deus sarar. É lógico que nós temos que fazer isso. Mas tudo que você já experimentou de bom, de bênção, de intervenção, também deixa. Tem mais bênção para vir. Nós estamos em movimento. O caminho fala de um movimento e nós estamos focados no que está no fim do caminho. Então mesmo aquilo que foi extraordinariamente bom não deveria nos fazer estacionar. Deixa para trás, avança, prossegue. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O que realmente vale a pena. E eu não estou dizendo que passar pela porta não seja uma boa experiência. Eu não estou dizendo que o caminho não seja algo bom. Mas o que realmente vale a pena está lá no final do caminho. É o nosso alvo. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu e você precisamos não só entender isso. Precisamos de tempos em tempos nos fortalecer com essa compreensão. E precisamos entender que se os apóstolos voltavam lá para os novos na fé, os novos convertidos, para lembrá-los até daquilo que já foi pregado. Não só eu e você precisamos nos manter conscientes disso, mas precisamos manter uns aos outros conscientes. É por isso que em Hebreus 10, 25 você lê: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia fala que nós temos que nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Nem todo fortalecimento da palavra vai fluir do púlpito. Isso é parte do processo do que Deus planejou para a igreja. Mas muito das verdades de Deus que você abraça, não só o que você ouve no púlpito, aquilo que você está lendo, meditando, estudando na palavra, incorpora na sua vida. Você começa a transbordar e derramar na vida das pessoas à sua volta. E nós precisamos entender que isso é mais do que uma orientação a ser dada de forma esporádica, ocasional. É assunto para ser repetido. Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Significa que aquilo que já foi ouvido, tem hora que a gente tem que mastigar, processar, ruminar de novo. Para quê? Para que a convicção cresça. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Basicamente ele está dizendo: nós não vamos viver só de novidade, de tempos em tempos. Nós vamos voltar naquelas mesmas coisas, para que a convicção não venha se arrefecer. Quem está entendendo? E quando eu e você estamos cuidando de gente que conduzimos a Cristo, nós temos que prepará-los. E eu vou voltar lá no assunto do início. Jesus fez isso, os apóstolos faziam isso. E eu quero ler mais alguns textos que deixam isso claro. Em Mateus, no capítulo 7, eu já mencionei os versos 13 e 14, mas eu quero que a gente leia agora do verso 24 ao 27. Jesus diz assim, final do verso 23, termina com a frase dele: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está dizendo de gente que no final vai chegar diante dele, dizendo o seu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Ele vai dizer: não conheço vocês. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. O que ele está dizendo? Que os frutos na vida daqueles que dizem ser seus discípulos não são apenas as obras do ministério, mas principalmente a maneira que vivemos. E que em essência elas precisam expressar obediência, rendição ao seu senhorio. Aí ele entra em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus apresenta os dois exemplos, da casa que permanece e da casa que cai,
Ele vai falar tanto de similaridades, como também vai definir contrastes. Similaridades. Os dois construtores estão edificando uma casa. Mas a similaridade não é só isso. Ambos os construtores vão enfrentar o mesmo tipo de oposição. No verso 25, Jesus fala aqui de 4 características. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Você pode repetir isso comigo? Por gentileza, diga: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Agora, olha o verso 27, o que ele diz sobre o outro construtor da casa que desabou? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ctrl C, Ctrl V. As mesmas declarações na mesma ordem. O que determina se a minha e a sua casa vai ficar de pé, ou seja, se nós vamos chegar até o fim, se a torre terminará de ser construída, não são as circunstâncias que a gente enfrenta. O que determina é como nós estamos construindo. Então Jesus falou, que é considerado prudente e não insensato, ele decidiu edificar sobre a rocha. E diz, esse é o que ouve e pratica. O evangelho não pode se tornar mero discurso. Mas ele diz, tem aquele que ouve e não pratica. Esse aqui tem prazo de validade. A pergunta é, por que alguém vai ouvir Jesus? Você não quer praticar o que Jesus fala. Muitas vezes a gente só pensa assim, essa pessoa é mero e simplesmente um hipócrita, um falso e fingido. A maioria delas não está pensando exatamente nisso. Ela talvez desconheça a clareza com que Jesus diz, o evangelho nunca se adaptará a você, é você que se adapta ao evangelho. Mas se o cara não quer obedecer Jesus, aliás, não faz sentido. Em Lucas, no capítulo 6, nós temos a mesma parábola. Só que lá no verso 46 começa com Jesus dizendo assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Ele diz, que tipo de senhor sou eu? Que tipo de escravo é você se você não me obedece? Se você não reconhece minha autoridade, se você não se sujeita a mim? Então Jesus está dizendo, é irracional você dizer que ele é seu senhor se você não obedece. Mas por que nós temos tanta gente dentro da igreja, com cara de crente, comportamento de crente, vem no culto que nem crente, mas não vive como crente? Outro dia um falou, pastor, não era melhor, os caras estão lá no mundo. Eu falei, muitas vezes eles estão domingo na igreja, o resto da vida é igual a de todo mundo. Mas por que estão aqui no domingo? Ele falou, não sei. Eu falei, eu vou te dar uma sugestão. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apartou de Saul, e no reino de Deus não tem um lugar neutro, ou você está debaixo da influência de Deus, ou você está debaixo da influência de Satanás. Quando o Espírito do Senhor se aparta dele, a Bíblia diz que o espírito maligno começa a perturbá-lo. E nessa agitação de estar perturbado, alguém diz, vamos trazer Davi? Quando esse cara toca os louvores, todo mundo sente paz. Eu conheço um monte de gente, não crente, desviado, que diz, eu sinto tanta paz quando eu ouço louvor. Ele gosta de ouvir o louvor. Isso não significa que ele esteja no caminho, muito menos que ele vai alcançar o alvo, mas ele está buscando um conforto momentâneo. E às vezes, quando aquilo tocava, Saul não apenas sentia menos opressão maligna, como de repente aquilo alimentava a saudade dos bons momentos. E de repente ele dizia, aliviei um pouco, dá para passar mais uma semana perturbado. Daqui a pouco chama Davi de novo. Porque as pessoas, muitas vezes elas estão pensando só no que sentem no momento. Elas não estão planejando nada a longo prazo, muito menos aquilo que diz respeito à eternidade. Mas Jesus estava dizendo o quê? Não é porque você é meu discípulo que não vai enfrentar dificuldade. As pessoas eram preparadas para isso. Olha Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, o que é que Jesus fala nos versículos 5 e 6. Ele diz, outra parte, está falando da semente, que é a palavra de Deus, caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus está falando de uma semente que germina, mas tem prazo de validade. Em algum momento, o processo vai ser abortado. Qual a explicação que ele dá para isso? Você chega nos versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Glória a Deus, aleluia, era tudo que eu precisava. Agora sim, tudo mudou, agora vai. Verso 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. É uma fé com prazo de validade.
Por que tem pouca duração? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Espera aí, esse Deus não vai me guardar dos problemas? Aí ele age estilo mulher de Jó. Então amaldiçoa esse Deus e morre. Porque o que eu queria era conforto. Jesus está dizendo, essa não foi a proposta. A porta e o caminho são desconfortáveis, são apertados. O conforto que eu ofereço para você está aqui, está no final. Então ele diz, calcula antes. Porque se você acha que não pode lidar com o desconforto, nem entre. Em João 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. É uma promessa. Eu sei que ninguém acorda de manhã dizendo, eu reivindico o cumprimento da promessa, eu quero minha corte de aflição, mas ele prometeu. Outro dia alguém falou, pastor, esse é aquele tipo de promessa que não precisa nem de fé, ela cumpre sozinha. Você vai ter problemas. Mas a questão é, será que como Paulo nós estamos dizendo, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifestada? Será que nós estamos entendendo o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17? Ele diz, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Uma hora ele fala de algo leve, depois ele fala de algo pesado. E aí ele introduz a ideia de comparação. Do que ele está falando? A balança romana, de 2 pratos. Ele diz tribulação, quando você bota as tribulações todas no prato, é leve, o prato sobe. Por quê? Porque a glória que nos aguarda tem muito mais peso no outro prato, e esse prato desce. Ele diz, como é que eu vou comparar um desconforto momentâneo com esse conforto eterno? Verso seguinte, o 18, ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem, o desconforto do caminho são temporais, mas as que não se veem, aquelas pelas quais nós estamos crendo, são eternas, são permanentes. Era essa clareza que os fortalecia a enfrentar todo tipo de dificuldade. Nós praticamente não lidamos, gente, com oposição, pelo menos não perseguição. Jesus disse, vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos. Hoje, nossa perseguição, que ainda é pequena comparado com outros lugares do mundo, ela é ideológica, ela é institucional. Mas há lugares do mundo, e eu tenho repetido isso, onde se converter pode significar que você vai ter que morrer pela sua fé. Eu fico imaginando com esse tipo de evangelho sendo pregado, como nós vemos, pelo menos no mundo ocidental. Se a gente vivesse esse tipo de perseguição que a turma vive do outro lado do globo, quem é que sobrava? Mas Jesus está dizendo, senta e calcula. E eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância da perseverança. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 15, Jesus fala que aquele solo bom, onde de fato a semente não apenas brotou, mas ela cresceu, frutificou. E diz assim, Lucas 8,15, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Retém, segura a palavra, eu não abro mão dela, não vai ser comprometida. E eles frutificam como? Com perseverança. Perseverança é uma escolha, é por isso que eu e você somos chamados a ela. Em Hebreus, no capítulo 6, o escritor começa a abordar a história deles e diz no verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram. Então até agora é trabalho que fizeram, amor que mostraram, serviram, está tudo no passado. Mas ele agora vem para o presente e ainda estão servindo aos santos. Então depois de falar de um bom histórico passado e dizer que o presente ainda sustentava isso, e diz no 11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim futuro o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, outras traduções dizem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência herdam as promessas. Outras traduções dizem fé e longanimidade, porque o significado dessa palavra no original grego é abrangente. O que é longanimidade? A capacidade de ter ânimo longo, de não perder o ânimo, de não desanimar. E muitas traduções optaram por perseverança. Como que se herda as promessas? Fé e perseverança. Nós precisamos determinar. O nosso compromisso com o Senhor Jesus tem que ser do mais alto nível. E se nós não o colocarmos em primeiro lugar, renunciando a nós mesmos, pode ser que porque estamos valorizando mais a nós do que a Ele, vamos valorizar tanto o conforto que podemos nos perder no meio do processo e do caminho.
Eu e você precisamos de uma fé resiliente, cheia de perseverança. Você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, escrevendo para o mesmo grupo que enfrentava as mesmas dificuldades, o escritor diz o seguinte: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E diz, essa fé que você está exercendo agora não pode ser perdida. Por quê? Ela tem uma recompensa. Onde está a recompensa? Está lá na frente. Se a recompensa estivesse acontecendo no momento da confiança, pelo menos na sua forma plena e completa, ninguém precisava de incentivo. Mas ele está dizendo, não desanime, continue crendo, fique de olho. Quando você cruzar aquela linha de chegada na eternidade, quando o Senhor Jesus olhar para você e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, com certeza você vai entender que terá valido a pena. Então ele diz no 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus durante muito tempo, não abortem, mas alcancem a promessa.